Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade. Talvez vocês se lembrem do meu vídeo com meta de leitura para abril, onde eu tinha colocado, se não me engano, 8 livros e tinha dito que no comecinho de maio eu vim aqui contar para vocês se eu tinha conseguido ou não cumprir essa meta. E é o que eu venho falar hoje, sobre as minhas leituras de abril. O primeiro livro que eu terminei foi No Seu Pescoço, que traz contos da Chimamanda, publicação da Companhia das Letras. Aqui no canal já tem resenha desse livro, o link vai estar aí nos cards. Eu tinha começado ele em março e terminei em abril. Ele é um livro curtinho de contos, contos com muita identidade, com muita diversidade. A maioria dos personagens protagonistas desses contos são nigerianos, assim como a autora, e é uma leitura que vale muito a pena fazer. Confiram a resenha. O segundo livro que eu li esse mês foi A Verdade sobre Amores e Duques, da Laura Lee Gurkill, publicado pela Harlequin. Tem uma capa muito linda. Aqui por dentro tem esse detalhe também bem bonito, em tom de vermelho no interior da capa. E aqui a gente conhece o Duque Henry e a jornalista Irene. E o Henry acredita que se uma publicação feita pela Irene no seu jornal, um conselho, fez com que a mãe dele optasse por um próximo casamento inapropriado, a Irene tinha responsabilidade nisso e deveria ajudá-lo a convencer a mãe a não fazer esse casamento. Mas aí eles iam acabar se aproximando e ia surgir um romance entre eles, só que eles são de posições sociais muito diferentes e isso vai pesar bastante na relação, e foi um livro que eu também gostei. O Alforge, da Barif Nakjavani, é outro livro que também tem resenha aqui no canal, o link tá nos cards. Esse aqui é um daqueles livros onde não é tanto a história o principal, e sim mais os personagens. A trama acompanha uma caravana que está cruzando o deserto, e a gente vai conhecendo um pouco dos personagens que estão nessa caravana. Tem uma noiva indo ao encontro do marido, tem um ladrão que está de olho nessa caravana, tem um homem que só quer saber de tirar vantagem, seja como for. E é uma leitura bem interessante por trazer esse ambiente novo do deserto, e é uma daquelas histórias que a gente consegue visualizar com facilidade tudo o que está acontecendo. Minha quarta leitura do mês foi mais um romance de época, Como se Vingar de um Cretino, meu primeiro contato com a escrita da Suzanne Enoch, também publicado pela Harlequin. E foi um livro que me surpreendeu muito. Eu comecei ele sem muitas expectativas, mas de repente eu vi que em poucos minutos eu já tinha lido quase 40 páginas. É uma leitura bem fluida. A Lady George, ou George, está cansada de ver o Visconde Tristan enganando as jovens damas, seduzindo elas, fazendo com que elas se apaixonem e não correspondendo a esses sentimentos, abandonando elas. Aconteceu isso com a George há anos atrás, e desde então ela e o Visconde vivem se estranhando, vivem brigando, e ela resolve que vai dar uma lição nele. Só que com isso eles começam a conviver um pouco mais, e ela percebe que talvez ele esteja um pouco mudado. Além da fluidez dessa história, eu também me encantei muito pelos personagens. Esse é um daqueles livros onde até o mordomo é um personagem interessante. Eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei muito da protagonista e eu gostei muito do Tristan também. Ele é realmente um personagem sedutor. E esse romance de época ganhou 5 estrelinhas. Partindo para algo mais sombrio, eu li Rastro de Sangue, Jack o Estripador, da Kerry Maniscalco, da Darkside, que foi o livro que vocês escolheram quando eu mostrei minha coleção de livros da Darkside. Pedi para que vocês votassem em um para ser resenhado aqui no canal. Tem resenha dele aqui no canal e também sorteio de um exemplar. Esse daqui se passa em Londres, na era vitoriana, e temos a Audrey, que gosta de fazer autópsias com um tio, e eles começam a examinar os corpos de vítimas do Jack o Estripador, um assassino que está
apavorando a sociedade da época, e ela desconfia que o criminoso possa estar mais perto do que o esperado. Ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, esse não é um livro assim apavorante, muito assustador, até porque a narradora é uma adolescente, mas é sim um livro que tem toda uma tensão, tem algo sombrio. Foi uma leitura que eu gostei bastante. Confiram a resenha e participem do sorteio. Depois eu peguei algo mais leve para ler, que foi Amor em Manhattan, da Sarah Morgan, também da Harlequin, com seus interiores de capa muito bonitos. E aqui a gente conhece a Peg, ou Paige, alguma coisa assim, que durante a adolescência ela teve que passar por muitos procedimentos médicos por causa de um problema no coração. E desde então ela quis se mostrar mais forte, ela quis não ter que depender de ninguém. Na adolescência ela se apaixonou pelo Jack, um amigo do irmão dela, só que ele não correspondia a esse sentimento. E acontecem algumas coisas que farão com que eles acabem tendo que conviver um pouco mais. Além do romance, o mais legal desse livro aqui é que a Paige tem mais duas melhores amigas, elas moram no mesmo prédio que o irmão dela. E é muito bacana ver a interação desse grupo. É um romance, sim, mas também é um livro que fala sobre amizade, é bem divertido e eu gostei muito dele. Para finalizar as minhas leituras de abril, eu li Segredos de uma Noite de Verão, primeiro da série de romances de época As Quatro Estações do Amor, publicada pela Arqueiro, e foi bom para eu me lembrar do motivo de eu ter escolhido a Lisa Kleypas como a minha autora favorita de romances de época. É sensacional a forma como ela constrói as histórias, os personagens. Aqui a gente conhece a Annabelle, que está assim no último momento para conseguir um casamento com um nobre para salvar as finanças da família, que depois que o pai dela morreu ficou tudo bem complicado. Ela, a mãe e o irmão estão passando por situações que exigem medidas drásticas e ela precisa casar. E ela acaba se reunindo com outras 3 solteironas da época, 3 jovens que eram deixadas de lado nos bailes, para bolar um plano para conseguir um casamento. Só que temos o Simon Hunt, ele é filho de um açougueiro, mas ele conseguiu fazer fortuna com negócios e ele queria muito estar com a Annabelle, só que por serem de classes sociais diferentes, um casamento entre eles poderia não ser muito fácil e ela quer um nobre para poder continuar nos mesmos círculos onde ela nasceu. Só que as coisas vão acontecendo, a gente vai descobrir que nenhum nem outro é só aquela primeira impressão. Eu achei muito bacana que aqui, além de toda a questão do romance, há todo esse foco na amizade. Não só o Simon tem um amigo, como na amizade também desse grupo de 4 jovens que se ajudam bastante, se divertem juntas. E eu já vi muitos livros onde as mulheres se tornam amigas por causa dos homens com quem se casam. Agora, nessa série, me parece que tem isso de a amizade dela ser independente de qualquer outra coisa, e eu achei isso muito legal. Da minha meta de leitura ficou faltando ler A Perversa e Uma Família Feliz, que é o livro que eu tinha escolhido para o meu desafio de desencalhar 12 livros em 2018. Esse era o livro de abril, que eu pretendo ler esse daqui em maio. Eu consegui ler esses 7 livros durante abril. Fiquei contente, mesmo não tendo conseguido ler todos que estavam na minha meta. Para conseguir fazer essas leituras, eu confesso que alguns dias eu tive que dormir bem mais tarde do que eu estava acostumada. Eu gostei de todos os livros, todos eles tiveram nota 4 ou 5. Os que tiveram nota 5 foram Como Se Vingar de um Cretino e Segredos de uma Noite de Verão, que foram os meus 2 livros favoritos desse mês. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as minhas leituras do último mês. Confiram as resenhas que já saíram aqui no canal. Na descrição vou deixar os links. Me contem se vocês já leram ou querem ler algum desses livros. Me contem como foram suas leituras do último mês. Participem do sorteio que está rolando aqui no canal. Se ainda não forem inscritos, se inscrevam. Lembrem-se de deixar um like no vídeo, um comentário e até o próximo vídeo. Tchau!